Bem-vindos, pessoal, a mais um podcast do Correio Sudoeste. Hoje nós vamos tirar algumas dúvidas, daquelas dúvidas que a gente sempre tem, trabalhista, atestado médico, que é um assunto que a gente, assim, às vezes surgem algumas rodinhas de conversa, né? Como surgiu esses dias num bate-papo com meu amigo Dr. Everton, que está aqui hoje, e a gente vai conversar um pouco sobre a questão dos atestados médicos, perícia do INSS, que inclusive ele faz parte, e alguma coisa sobre o novo programa do INSS para aposentadoria, né? Isso mesmo, doutor Ever, acertei? É isso aí, vamos lá. Bem-vindo aqui no nosso espaço, doutor Everton. Então, aquele dia a gente conversando rapidinho, né? A gente comentou sobre a questão do atestado médico. Sim. Como que funciona isso? Qual a legalidade para as empresas, para o paciente? Como que é feita essa missão? Certo. O INSS, primeiro a gente tem que lembrar o que é o INSS. Isso. O INSS, o nome fala Instituto Nacional de Seguro Social. Então, ele é do governo, mas ele é uma empresa à parte e essa empresa trata de aposentadorias e de seguros. Então, quando a gente trabalha, uma das possibilidades, quando a gente trabalha registrado ou quando trabalha como autônomo, a gente contribui para o INSS. Quando a gente contribui, a gente está pagando, na verdade, um seguro. Se você paga todo mês, você vai chegar um momento, quando você tiver a idade e o número de contribuições mensais suficientes, você está apto para se aposentar. Mas o INSS não é só isso. O INSS também é um seguro. Então, quando você está trabalhando, você sofre um acidente, não precisa nem ser de trabalho. Você sofreu um acidente, você quebrou uma perna, ou você teve que fazer uma pequena cirurgia, você teve que se afastar por algum motivo, você tem esse seguro. Nos 15 primeiros dias de afastamento, até 15 dias, o empregador paga o seu salário. Esse é um seguro também para o empregador, porque se a pessoa fica muito tempo afastada, o empregador, além de não ter aquele funcionário, ele teria que pagar o salário dele. Então, por isso que o empregador também paga o INSS. Por isso que muitas dívidas trabalhistas. Não, mas é um seguro também. A pessoa vai ficar 90 dias afastado porque teve uma perna quebrada. Ok, os 15 primeiros dias é a empresa. Os outros 75 dias, a empresa não vai pagar o salário desse trabalhador, quem vai pagar é o INSS. Quando ele está trabalhando registrado, né, que isso é uma coisa importante de se falar, né? Ter o vínculo empregatício, ou você estar pagando o INSS como autônomo, ou no caso de quem produtor rural, agricultura familiar, tem o segurado especial que a gente fala. Então, existem grupos onde você pode ter acesso ao seguro do INSS, para essa e para várias outras questões. A pessoa paga uma guia, não precisa nem do contador, né? Não, às vezes a dificuldade que tem é que tem alguns detalhes da guia, que às vezes é bom ter uma pessoa que ajuda, né? Tem o código, então tem lá se você vai pagar como facultativo, que seria a dona de casa, né? Tem o facultativo, é um código. O autônomo é outro código. Então tem algumas coisas que é bom às vezes ter alguém que entenda. Consulta pelo menos, né? Para poder saber. Acredito que talvez alguém que tenha mais, eu não sei te dizer, mas talvez o CRAS talvez possa ajudar, alguma pessoa que pode ajudar a preencher, porque são códigos, são questões que não são complexas, mas são difíceis para nós no dia a dia, né? E tem que ter, até para caracterizar ali, o vínculo do trabalho, né? Então, o código é importante. O código às vezes você não tem um vínculo empregatício, mas você quer pagar como autônomo. Então, você tem o código do autônomo. Você quer pagar como dona de casa. Você vai pagar com o código de dona de casa. Então, tem algumas características, não é bem a minha seara, né? Que eu faço a parte da perícia médica, mas basicamente é isso, né? O importante é você ter, com você pensar assim, olha, eu tenho um seguro. E como todo seguro, funciona muito como seguro de carro também. Você tem que ter algumas coisas, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu fui lá no INSS, eu estava doente e não consegui receber o meu benefício. Aí você vai ver, faz mais de um ano que a pessoa não pagava o INSS. Então, assim, aí fala assim, mas aí eu perdi tudo que eu já paguei até hoje? Para fins de aposentadoria, o que você pagou, tá pago. E aquilo lá vai valer, porque você tem que ter, por exemplo, para se aposentar, você tem que ter no mínimo 180 contribuições, que dá pelo menos 15 anos. Isso
tem muitas variações, mas basicamente o mínimo é você ter homem 65 anos, mulher 62 anos e 180 contribuições, que dá 15 anos de contribuição. Isso é o mínimo, mas tem outras variações aí, dependendo de sobre quanto você quer contribuir para o INSS, esse tipo de coisa. Então, assim, aquilo você perdeu. Aliás, o que você já pagou no passado, faz mais de um ano que você não paga o INSS. Aquilo você não perde, porque aquilo vale para a sua aposentadoria. Assim, uma poupança. Isso. Né? Não é bem uma poupança, porque não rende, né? Mas assim, aquilo lá que você... É um seguro mesmo. Mas o que você pagou está pago para fins de aposentadoria, não é perdido. Mas para fins de seguro, é a melhor coisa você pagar... Aí tem que ter validade. Porque a melhor coisa de eu ter um seguro em 2024, bater o carro em 2026 e querer que a seguradora pague o meu seguro, pague o meu carro. É mais ou menos a mesma lógica, se a gente for pensar em termos de seguro. Tem que estar contribuindo para conseguir os benefícios. Existe um tempo que a gente chama de graça. Então, assim, para você começar a ter os benefícios completos do INSS, eu vou falar em termos de benefício para incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença. Você tem que ter 12 meses de contribuição. Até você ter 12 meses de contribuição consecutivos, sem falha, você ainda não completou totalmente a carência para receber todos os benefícios do INSS. Tem algumas doenças que isentam carência, doenças mais urgentes, então um acidente, câncer, HIV, um infarto, derrame, né, um apendicite, uma coisa mais urgente, sim, mais grave. De modo geral, esse aí isenta a carência. Mas, eu quero fazer uma cirurgia, vou fazer uma cirurgia de vesícula. Se você não tiver os 12 meses, aí já começa a complicar. Entendi. Por outro lado, depois que você para de pagar o INSS, se você ficar até 12 meses sem pagar, mas como você teve aqueles 12 meses que você estava sem atrás, então até 12 meses o INSS libera, você pode ter acesso a isso. Detalhe, assim, tem outras... Eu tô falando tudo muito o básico, viu, Lucina? Porque tem detalhes aí para mais, para menos, mas basicamente isso. Mas é bom porque tem pessoas que falam assim, eu não pago INSS, para quê? Nessas horas que a gente... Aí depois a pessoa sofre um acidente ou teve um infarto, um AVC, alguma coisa, precisa de um apoio financeiro, né? E não tem. E não tem. E a gente não... Porque deixou de pagar ou porque acreditou que era bobeira, né? Eu tive situações, porque a gente tem uma questão em Guaxupé, na região, que muitas pessoas trabalham sem registro. Eu tive um segurado, que foi uma vez lá, ele teve um homem de 40 anos novo, ele teve um derrame. Ele trabalhava numa empresa, mas fazia, acho que 2 anos que a empresa não pagava. Ele estava sem registro há 2 anos, então ele perdeu a qualidade de segurado. Ele chegou lá com um derrame, ele chegou com metade do corpo paralisado, ele chegou na cadeira de rodas. E aí? Aí na parte da perícia médica, eu coloco que ele não está apto para o trabalho e surgido um tempo de afastamento, a pessoa se recupera, mas... Aí, na hora que ele vai ver o resultado, vai falar que o benefício foi negado por causa da falta da qualidade de segurado. Ou seja, ele não é cliente do INSS. É bom você tocar nesse assunto. Porque aí todo mundo quer matar o perito. Não é? Daí, quando o benefício muitos casos que o benefício é negado, eles querem matar o perito. Porque acham que o perito que negou. Mas é bom você explicar isso. Tem muitas coisas que a gente... Primeiro, acontecem coisas desse tipo, que são questões administrativas e questões que, se a pessoa não é segurada do INSS... Então, ali ela pode estar... assim, como fala... Você deu o laudo, né? Que ela não pode trabalhar, não tem condições físicas surgiram de um tempo o INSS pagar, surgiram tanto tempo de pagamento e tal. Tá. Mas aí, na hora que vai ver a questão de se ele contribuição. A contribuição, se ele não tiver contribuído para o INSS, ele não é cliente do INSS. É a mesma coisa você chegar na Sul América Seguro, eu quebrei a perna, eu vou lá na Sul América Seguro, para a Sul América Seguro me bancar aqui o tempo que eu vou ficar recuperando. Mas você é cliente da Sul América Seguro? Não, não sou. É a mesma coisa. Nossa, essa explicação tá muito boa. Muito clara.
porque atinge principalmente as pessoas que não têm muito conhecimento, que não entendem, às vezes, o que a gente... Assim, que as pessoas querem falar muito burocrático, né? Sim. E, assim, você está usando uma forma com exemplos que tá ótimo. Eu acho que muita gente agora vai ter essa noção da necessidade de pagar o INSS, ser contribuinte. A importância de... Eu falo assim, que falta muito pra gente... Eu falo que faltou a mim também. Eu só sei essas coisas hoje porque hoje eu trabalho no INSS. Faz 13 anos que eu trabalho lá. Mas se fosse perguntar para mim antes de eu entrar, também muita coisa eu não saberia também. Eu achava que era totalmente diferente, né? E eu vejo muita... Eu me deparo com situações que são muito tristes. A pessoa trabalhou a vida inteira, trabalhou na roça, de sol a sol. E aí você vai ver quanto tempo ela tem de contribuição. A pessoa está indo lá porque ela... Quer aposentar, ela não consegue, porque a pessoa tem lá... Com certeza, começou a trabalhar com, sei lá, 8 anos de idade. E principalmente aqui na nossa área, que é rural, né? Muito rural, é muito comum. Qual que é o mais comum na região aqui? Quando a gente pega essa região aqui, até Monte Belo, Juruáia, Nova Resende, né? Guaxupé nem tanto, mas no geral, nas cidades da região, que a gente atende também, o padrão é até o 4º ano fundamental. Então, as crianças faziam a escola rural até a 4ª... Eu até divido assim, ó, entre duas gerações. Tem a geração pré-Bolsa Família, né, em que as crianças tinham que sair da escola na 4ª série para ajudar os pais. Então, você vai ver crianças que têm até adultos hoje com até a 4ª série. E pessoas que têm o nível ensino médio ou ensino superior, que é essa turma pós-Bolsa Família. Então, essas pessoas que trabalharam a vida inteira são muito simples. Muitas delas trabalhavam rural sem registro. Ou quando trabalha registrado, trabalha 2 meses só, 2 ou 3 meses, depois para. Então, não tem uma continuidade. Aí, a hora que a pessoa vai tentar se aposentar, ela tem que ter os 62 anos, no caso rural. Se for só rural, 57 anos a mulher e 60 anos o homem, né? Mas tem que ter o tempo de contribuição. E aí, às vezes a pessoa não tem o tempo de contribuição e isso acaba impactando e a pessoa não consegue a aposentadoria. Ou a pessoa chega lá no INSS, ela está cansada, ela está com pressão alta, ela está com diabetes, ela está com colesterol alto, ela tem uma série de questões que eu não consigo caracterizar como uma doença que é incapacitante para o trabalho, mas a gente sente que essa pessoa está realmente cansada. Trabalhou muito, trabalha pesado. E aí, com baixa escolaridade, ela só consegue fazer serviços mais pesados e braçais. Isso. Que é um outro grande problema. E aí, o que a gente está vendo depois da reforma da Previdência, que aconteceu em 2019? Em 2019, o Bolsonaro e o Paulo Guedes fizeram a reforma da Previdência, e os deputados também aprovaram, que é para dificultar, quando eu falei reforma da Previdência, é para dificultar as aposentadorias. Então, você pega, antigamente você conseguia aposentar por tempo de contribuição. Então, homem, tudo simplificando, mas o homem trabalhou 35 anos, tem 35 anos de contribuição, ele consegue se aposentar. Mulher tinha 30 anos de contribuição, ela conseguia se aposentar. Eu comecei a trabalhar com 20 anos, estou com 50, contribuí certinho durante 30 anos, com 50 anos aposentava. Hoje não. Mulher urbano, só com 62 anos. Homem urbano, né? Só 65. Para a mulher aumentou 2 homens. Para o homem manteve os 65. Só que antes tinha a possibilidade de se aposentar com 35 anos de contribuição. Hoje só com 65. Tem uma regra de transição para quem já tinha mais de 50 anos. É meio mais complexo. Tem toda uma conta que tem que fazer. Mas, de modo geral, as novas gerações é isso. 65 anos para homem, 62 mulher. E às vezes a pessoa vai chegar lá na perícia, ela tá com uma dor nas costas, ela tá com alguma coisa assim que eu não consigo caracterizar, não porque eu sou mal, entendeu? Eu não consigo caracterizar como incapacidade para o trabalho, porque você tem que ter uma regularidade. Eu não posso ir na agência de Guaxupé, um perito dá uma coisa, e eu vou na agência em São José do Pardo, outro perito dá outra coisa, para a mesma doença. Existe um padrão que a gente segue, né? Então, a gente não faz o que a gente quer também. A gente tem toda uma legislação que determina como que o perito médico federal do INSS deve analisar. Então, existem critérios que fogem à nossa compreensão, né? A nossa compreensão é diferente da nossa compreensão, melhor dizendo, né? Então, essas situações acontecem muito, é muito frequente. A pessoa está muito velha para o mercado de trabalho,
ou ela é lida como velha para o mercado de trabalho, porque tem baixa escolaridade, porque só faz serviço braçal, mas ela está muito nova para aposentar. E aí entra num limbo. Esse limbo que eu acho que é uma coisa que é complicado, que essa reforma da Previdência trouxe. Pessoas com homens, eu fico imaginando um pedreiro com 62, 63, 64 anos, com dor nas costas. Nossa, porque já trabalhou demais. Mas ele não tem os 65 anos para se aposentar. Então são coisas que vão, essa dificuldade de aposentadoria, que a gente pensa, o que é essa reforma da Previdência? Muitas vezes, muita gente não sabe, nem sabe que teve em 2019 uma reforma da Previdência. Então, isso trouxe consequências. E aí a gente fica, às vezes, com fama de mal, mas tá tudo certo. E me conta um pouquinho, então. Faz 13 anos que você está como perito lá. Você é médico, clínico geral. Sim. Atende aqui em Gospé. Atendo em Gospé, tenho consultório aqui também, né? Eu trabalho no INSS a parte da manhã, a parte da tarde tem o consultório, né? E para você lá como perito, quais situações, assim, que são difíceis? Já passou algum aperto, assim, uma ameaça, né? De alguém que não gostou do que você falou, né? Ou exigiu, já né? fui xingado, já. Mas isso mais no começo, Como sabe? que você lida com isso? Eu lido com muita serenidade, né? Eu não costumo discutir com a pessoa, né? Eu entendo que às vezes a pessoa vai ficar chateada com algumas coisas. Tem hoje tem, né? Tem história, né? A gente tem detector de metais das agências do INSS, não é à toa, né? Então, existe um porquê disso. Tem história. Se tá lá, porque tem história, né? Aqui em Guaxupé, eu nunca tive maiores problemas, assim, né? De fazer. Eu acho que muitas vezes, como eu falei, o padrão é o mesmo. O médico, apesar da gente ter visões diferentes e tal, muitas vezes a gente não faz o que a gente quer da nossa cabeça, né? Mas a gente segue uma determinação. Então, isso é meio que padrão no Brasil inteiro. Então, não tem essa, o médico esse é mais legal, o outro é menos legal. Não, o que existe, talvez, assim, é a gente ter uma preocupação, em algumas situações, de falar para a pessoa, olha, você precisa, você está sem contribuições aqui, vai ter complicado, ainda vai ter complicações aqui, mas não porque como a gente não tem acesso à educação previdenciária, às vezes eu gosto de alertar a pessoa, olha, cuidado aqui. Aí eu falo, em tal época, até tal época, você ficou 5 anos sem contribuir, se você tivesse acontecido alguma coisa com você desse período, você não teria direito a nada. Então, eu gosto de ir fazendo essa educação previdenciária aos poucos, né? Justamente para que as pessoas, quando elas precisarem, elas terem o acesso. Né, que muitas vezes é negado por isso, por falta de conhecimento, falta de informação, porque as regras vão mudando com o passar dos anos. Então, tinha um jeito de pensar a previdência, aí você vai no contador, no advogado, ele te orienta de um jeito em 2017, 2018. Aí em 2019 mudam as regras, então as orientações são outras, mas às vezes você ficou com aquela orientação de 2015, 2016. Tá pensando lá atrás. Né? E aí as coisas mudam, né? Vários amigos meus passaram essa dificuldade, né? Estão perto de 65 anos, não estão conseguindo trabalhar. E muitas vezes a gente se depara também, Lucinéia, com dificuldades, assim, do atestado médico, porque às vezes o atestado médico, ele coloca uma série de coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, né? O atestado médico fala assim, fulano tem doença. Eu tenho pressão alta. Eu tenho colesterol. Aí eu vou fazer um atestado médico, não tenho condições de trabalhar porque tem pressão alta e colesterol alto. Só isso não justifica. Isso não justifica, né? Outras situações. Tem a perícia, que é aquela online, que a gente chama de ateste médio, né? Até 60 dias, normalmente ela funciona super bem. Basicamente, você coloca... Tem que ter... É no meu INSS, né? É no meu INSS. Você coloca lá, você vai fazer você vai anexar o teu atestado médico. Primeiro, gente, anexar, toma cuidado com a imagem, a qualidade da imagem, porque aquele documento vai ser lido por um médico que não te conhece. Ele vai para uma nuvem, ele não vai para eu analisar. Ele vai para uma nuvem e pode ser analisada por qualquer perito médico do Brasil. Então, de repente... Uma coisa é eu analisar, por exemplo, um atestado médico de um médico daqui de Guaxupé, que faz 13 anos que eu trabalho lá. Então eu já sei, eu já conheço, já
até qual que é o CRM do médico de cabeça, eu já sei a letra, já conheço o jeito dele escrever. Às vezes eu não consigo entender o que ele... Assim, se fosse para eu ler letra por letra o que ele escreveu, eu não consigo, mas eu consigo deduzir o que ele escreveu. A gente consegue né, chegar no que o médico escreveu. Mas uma letra mal feita, uma letra mal escrita, às vezes para o médico que nunca viu essa letra, que está lá em, sei lá, Natal, está lá em Vitória, no Espírito Santo, ele vai ver a letra do médico daqui de Guaxupé, ele não vai entender, ele vai indeferir. Aí já vai indeferir. Ele não indefere, ele encaminha para a perícia presencial. O ateste médico você não tem indeferimento, você tem o encaminhamento para a perícia presencial. Só que isso atrasa, porque era para a pessoa receber muito mais cedo o benefício, e isso vai ter um atraso para ela. E aí ela tem que vir, e às vezes assim, uma coisa é a gente de Guaxupé ir lá na agência para fazer a perícia presencial. Outra coisa, a gente pega gente de Mococa, que vem aqui, a gente pega gente de Alpinópolis. Esses dias eu peguei uma paciente de Sumaré. A região toda aqui. A gente atende a região toda e assim, nada impede você marcar em qualquer agência do INSS. Guaxupé, ela tem uma vantagem porque aqui a perícia é muito rápida, o prazo para você conseguir em relação ao Brasil como um todo, a gente consegue muito rápido. Então, às vezes você tem... Por exemplo, São Sebastião do Paraíso tem perícia médica lá, mas a fila lá é muito longa. Então, a pessoa ela tem a prerrogativa de poder marcar num lugar mais... que tem agenda para mais perto. E aí, Guaxupé, geralmente... Às vezes eu atendo muita gente. Já atendi gente de Passos, já atendi gente de São Sebastião do Paraíso, que são cidades que têm agência do INSS com perito médico. Mas o pessoal vem aqui. Às vezes vem aqui. E às vezes, mas muitas dessas pessoas poderiam resolver a vida delas da perícia presencial, uma perícia um atestado bem formulado, com uma letra legível, com o nome legível da pessoa, com a assinatura do médico, umas coisas curiosas que acontecem. O ateste médico, o médico vai fazer a perícia primeiro, carimbo apagado. Se eu não conseguir ler o que está do carimbo, e lembrar que isso vem pela internet. Eu não estou vendo Às vezes você consegue ler o documento físico da tua frente, você consegue ler aquele carimbo meio apagado, mas você colocar isso numa tela de computador é outra história. Então, já perde um pouco a qualidade. Já perde um pouco a qualidade. Eu já não consigo enxergar porque já está meio apagado o carimbo. Aí o médico pega, ele assina e ele faz vários... em cima do carimbo, bem em cima de onde ele carimbou. Então, praticamente ele risca o nome dele, ele risca o CRM dele. Eu não consigo analisar, não consigo... E às vezes, aí pede de novo. Às vezes não vem com data. Nossa. Se eu não tenho a data, eu não posso aceitar esse atestado. Eu tenho que encaminhar para a perícia presencial. Às vezes acontece assim, não colocar o CID. Por quê? Precisa de 60 dias já fazendo. O que aconteceu? Não tem. Eu não sei se a pessoa foi uma cirurgia, qual cirurgia que foi, do que se trata, não sei. Então, aí eu tenho que encaminhar também para esse paciente tem que ficar de olho, então, quando pedir um atestado, todas essas informações. Vou pedir um atestado para dar entrada no INSS. Sim. Né? Tem que ficar... médico saber. Letra legível, o nome dele, paciente, tem que estar legível. O nome do médico, então o carimbo legível, com o número do CRM legível, né? O nome da doença, ou o CID, né? Que é aquele código da doença. Né? O tempo e a partir de quando. O tempo que vai ficar afastado e a partir de quando. Sim, e são informações que tem que ter. Cruciais. É crucial. Se não tem isso, a gente perde muito. Aí você tá lá em, sei lá, Mococa ou em Nova Resende, e você vai gastar 1h, 1h30 para chegar aqui em Guaxupé para fazer uma perícia. Aqui, ser negado. Não, às vezes a gente consegue... A perícia presencial existe justamente para a gente preencher essas lacunas né? Aí eu vou examinar a pessoa. Fez uma cirurgia de hérnia mesmo? Então vamos ver. Então como é que é a perícia? Me conta. Não, a perícia... A pessoa chega lá... eu quero tantos dias, né? O médico mandou ficar tantos dias aqui. Sim, se for uma cirurgia, a pessoa tem que mostrar tudo certinho. Porque tem que saber se teve a cirurgia mesmo, né? Então tem que aparecer os postos. Já teve gente que já tentou golpe, sim? Que tenta? Em Guaxupé é errado. Nunca, assim, não é o mais comum. Ou se você já ouviu alguma história, assim? Não, tem várias de pessoas que tá com a queixa numa perna, vem mancando da outra, né? Então acontecem coisas assim muito, né? Até jocoso, mas não é o padrão. Pelo menos assim que Guaxupé,
O que a gente vê, assim, são pessoas que elas vão de boa fé esperando uma resposta do INSS e essa resposta ela não veio pensando coisas erradas, assim, vou fazer uma coisa, né? Às vezes o que acontece, às vezes atrapalha também. A pessoa, às vezes ela tá com uma dorzinha, tá mal e tal, mas ela quer exagerar o negócio. Então... porque faz um teatro. E aí o teatro, a gente do teatro acaba confundindo a gente. Ela está simulando, então se ela está simulando... É porque não é. É porque não é. Então, tem que tomar cuidado. Então, se você... O segredo é assim, olha, vai tranquilo na perícia. Se você se sente doente, vai de boa, tranquilo, não precisa... Às vezes você acha que você está ajudando. Não dá para falar coisas que a gente vê e percebe, né? Porque senão a gente perde o nosso, né? A nossa técnica, não vou falar, entregar o ouro. Mas assim, é muito comum, né? Da pessoa chegar... E fazer determinadas coisas, a gente pede para ela fazer determinadas coisas do exame, né? E a pessoa, né, não fazer de uma tal forma que... Nossa, que aí que não dá, nossa, né? meu Deus. Teve uma vez, assim, para você pedir um exemplo, né? Me veio um exemplo agora. Uma paciente estava com um problema na bexiga, né? Aí tá, qual que é o teu problema? Não, porque eu tô com dor de cabeça, porque eu tenho dor no braço, porque eu tenho dor na perna, porque eu tenho dor não sei o quê, porque eu não consigo fazer o quê, porque eu não consigo dormir. Tá. Mas no atestado dela, ela tava falando de problema na bexiga. Então, aí, sabe, então, mas peraí, mas como que o problema por isso aqui, você vê com vários outros problemas que não tem nada a ver. Tem que voltar no médico, então. Entendeu? Então, tem uma incoerência. Então, a gente fica atento a essas incoerências, né? Então, quando você vai muito longe da verdade, né? A gente tem mecanismos para perceber quando tá longe da verdade, né? Eu entendo que, às vezes, a pessoa tá... talvez a pessoa queira até tentar diminuir porque ela também é vítima de anos de não ter trabalhado registrado, não ter tido educação previdenciária. Ela chega lá com 56, 57 anos, com 12 anos de contribuição, já querendo uma aposentadoria, e ela não tem. E aí ela tenta, no auxílio-doença, tentar transformar isso numa aposentadoria por invalidez, né? Então, começa a forçar uma barra. Eu entendo que acontece... E aí eu até penso assim, que determinadas pessoas, era justo que ela tivesse aposentada. Uma pessoa que começou a trabalhar com 8 anos, está com 57 anos, 58 anos, trabalhou a vida inteira, ela não tem registro, mas era justo essa pessoa trabalhou 50 anos, era justo ela aposentar? Era justo, mas ela não tem contribuição. A gente não faz o que é justo, infelizmente, né, Lucinéia? A gente vê o que está no Mas ainda no papel. bem que nesses casos, assim, graças a Deus, muita gente consegue, né, o Everton, reverter, né, conseguir, né, junto com o contador, com o advogado, né, falou, olha, não tá demorando, não faltou tantos meses, então vamos, né, paga uma, a gente já viu muito isso, né, na família também, então você paga uma atrás e uma desse mês, né, até chegar no número correto, Isso, né, então não quer dizer que está condenada a não aposentar, né? Não, mas leva mais um tempinho, dificulta, né? tem essa parte mais administrativa, mas paga algumas coisas com multa, né? Tem que complementar algumas coisas, aí é uma área que não é muito da minha alçada, mas não é uma condenação, de fato, mas isso complica muito a vida de uma pessoa que já é adaptada. Imagina uma pessoa que trabalhou 30 anos na roça, né? Se você parar para pensar, se eu tivesse havido uma educação previdenciária, se essa pessoa tivesse trabalhado com registro, né, essa pessoa já estaria aposentada. Então, não foi feito porque faltou educação previdenciária, faltou alguém falar para ela coisas importantes, né? Sim. Mas é que assim, muito antigamente, quando eu era novinha, tudo, muito pequena, assim, acompanhava lá o administrativo do jornal e de outras empresas, né? Então, poucas pessoas pagavam, né, INSS. Era uma coisa assim, né? O pessoal nem preocupava. Então né? isso... E é interessante também que, assim, quando a pessoa aposentava, o dinheiro da aposentadoria, ela conseguia comprar até uma casa. Acho que ele juntava o fundo de garantia, o INSS, né? Com outras coisas. Agora, hoje, o pessoal falou, você aposentou, mal tá dando para pagar os remédios, né? Muito assim, mudou muito. Mudou muito essa coisa. Até porque o fundo de garantia hoje, a gente... falando de trabalho, assim, né? Mas como vai para um público, assim, que tá precisando, né, desse conhecimento, até porque a pessoa hoje... não compro mais uma casa
quando eu vou aposentar. Por quê? Hoje o fundo de garantia tem as situações que você pode sacar, tudo. Então, se a pessoa trabalhou a vida inteira juntando o fundo de garantia, mais o INSS, alguma coisa, chega ali na hora de aposentar, ela tem uma bolada. Agora, se a pessoa vai durante o ano, tempo de vida, aproveitando os saques, alguma coisa, aí né, já fez o uso ali desse benefício também. Por isso que a gente tem que ter um pouco de percepção. Assim, a gente não faz, o INSS não cuida diretamente da questão do FGTS. Sim. O que a gente faz, mas existe sim, existe a perícia médica para aquelas situações de doença da pessoa ou de alguém da família para a pessoa poder sacar o FGTS. Caso de câncer, caso de HIV, caso de... São os mais comuns, né? Mas autismo na família, autismo grave, tem algumas situações que você pode sacar o FGTS. Agora teve algumas situações também, acho que foi 2017, que você podia sacar o FGTS, quem queria podia sacar. Né? Teve uma coisa assim, alguns momentos assim. E aí, a hora que você vai precisar de uma hora dessa, não tem. Eu até, assim, como o FGTS rende pouco, realmente, se as pessoas tivessem a disciplina de falar, não, eu realmente vou sacar o FGTS, mas vou colocar numa aplicação que rende mais e não vou mexer nisso aqui, aí tudo bem. Mas não é o que acontece. O que acontece também é que as pessoas falam assim, mas eu me aposentei com um X e agora eu estou recebendo bem menos. A gente tem que ver, assim, que nos últimos anos, com exceção agora da época do Temer e do Bolsonaro, mas a gente teve uma política de valorização do salário mínimo. E as contribuições do INSS e os benefícios do INSS sempre foram indexados pelo salário mínimo. 70% dos benefícios do INSS são salário mínimo. É assim, como o salário mínimo durante muitos anos, desde 2002, né, desde 2003, ele vinha crescendo acima da inflação. Então, vamos supor que se você aposentou com 1,5 salário, vamos chutar alguma coisa assim, ou com 2 salários, com determinado valor. Esse teu valor, ele é corrigido pela inflação. O benefício mínimo do INSS vai corrigido pelo valor indexado pelo salário mínimo, que é acima da inflação. Então, é natural que em algum momento na história, o teu benefício, que era 1 salário mínimo e meio ou 2, vão convergindo até que o salário mínimo ele chega no que você ganhava. Mas não é que você ganhou menos. O salário mínimo que valorizou. Que aumentou. Né? Então, às vezes a gente fica com essa impressão ruim. Tem algumas coisas, eu falo isso também de uma legislação mais recente. Tem coisas de legislação mais antiga que realmente eu vou ficar devendo, não vou saber. Mas o que eu vejo muito é isso. A pessoa perceber, não, eu contribuí para receber tanto e isso aumenta de acordo com a inflação. E o salário mínimo subiu acima da inflação. Tirando 6, 7 anos aí, de 2017 até 2022... né? Mas uns 5, 6 anos, mas os outros, desde 2003 para cá, o salário mínimo vem subindo acima da inflação. E a Previdência, até uma grande discussão, né, que se faz, né, que muita gente fala assim, não, nós temos que cuidar da Previdência, porque senão o país vai quebrar e não sei o quê. Né? E uma das coisas que as pessoas falam é do custo da Previdência, porque como a Previdência, as despesas dela sobem acima da inflação, é uma despesa que sai um pouco do que se considera complicado. Mas eu acho que isso tem tanta coisa que a gente podia resolver antes disso, sabe? Eu acho que tem muita coisa, poderia ter muito mais contribuições para o INSS. Então isso que eu ia falar, né? Porque hoje, por exemplo, tem o MEI é obrigatório a fazer a contribuição. Mas muitas pessoas que é autônoma hoje, né? A gente vê, no caso, vou dar um exemplo dos motoboys. Não pago nada. Né? Não paga o INSS, não tem um seguro, não tem nada. Né? Acho que é bobeira, vou dar dinheiro pro governo e tal. Então, aí depois a pessoa tem um acidente de moto, vai ficar sem trabalhar. Como que vai fazer? Lembrar, assim, Luciné, que não é um dinheiro para o governo. Não, é um dinheiro para você, né? É um dinheiro para uma empresa. Assim, ninguém fala assim, quando você tem o seguro de um carro, você não fica, ai, que raiva, ter que ficar pagando. A gente fica com raiva de pagar o seguro do carro. A gente não quer pagar, não quer, mas a gente sabe que, não, é importante, né? Porque se eu bater o carro, o prejuízo que eu vou ter é tão alto que vale a pena eu pagar o seguro. Sim. Então, você não está deixando dinheiro para segurar, é um dinheiro sim para a seguradora, não vou mentir, claro.
mas é um dinheiro para que você tenha um serviço, né? E o que às vezes eu penso assim, que muito que é considerado que é um serviço que o INSS não presta, na hora que você vai ver, o INSS sempre esteve lá para prestar aquele serviço, mas depende da pessoa. Aí a pessoa fica 3, 4 anos sem pagar, aí um dia que ela cai, quebra uma perna, cai de uma moto, uma motoboy. Gente, a principal causa de perícia médica no INSS em Guaxupé, agora mudou um pouquinho por causa do ateste médico, porque tem muita perícia que é não presencial, online, mas as perícias presenciais, até antes do ateste médico, era todos os dias eu atenderia pelo menos um acidentado de moto. Isso é da batata. Nossa. Todos os dias. É uma principal causa. Acidente motociclístico. Eu ia te perguntar sobre isso. Quais são a maior procura aqui? Sim, aqui na região, então, acidente de moto é o principal, mas questões ortopédicas. Eu brinco, porque a gente tem um lugar que a gente vai assinalando o atestado médico, qual é o médico que deu e qual que é o CRM. Então, eu já decorei o CRM mais frequente, Dr. Roberto Virgílio, 25070, né? Porque aí o segundo, aí a parte de psiquiatria, aí é o Tiago Alexandre Anderson, 55997. Aí o terceiro lugar já é um outro ortopedista, é o Dr. Danilo, é o 60559. Aí o quarto lugar já é um psiquiatra, já é da área da psiquiatria, a doutora Letícia Mello. Tá. Então assim, os atendimentos, assim, pedidos maiores de auxílio saúde, né? Doença. Psiquiatria. Maior benefício é benefício por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio doença. Primeiro disparado ortopedia, segundo psiquiatria. São os dois, assim, né? Muito, assim, né? Então fica o alerta até para os motoqueiros aí, né? Sim. É uma questão, assim, é muito difícil. Tem que ter uma campanha, né? Tem que ver, por isso que eu gosto de falar. Quando chega um motoqueiro lá, só queria te falar o seguinte, isso aqui todos os dias eu atendo. Agora eu parei de falar porque não é todo dia, porque muitos foram para perícia online, e aí acaba ficando as perícias mais complicadas para gente. Então, mas de modo geral, na nossa região, principal causa de perícia médica, computando a teste médio e presencial, é acidente motociclístico. Isso e a maioria paga em INSS ou não? Os que vão lá, a maioria paga, mas tem muitos que nem vão, porque não vão receber. Não consegue, né? E é importante, assim, pagar, não é só... É bom pagar e ser registrado. Eu estou numa firma, eu quero trabalhar registrado. Se você trabalha registrado, se você sofre um acidente e você fica com uma sequela, tem um outro benefício do INSS, que também é um outro seguro do INSS, que é o auxílio acidente. Então, eu tinha uma determinada função na empresa. Eu fazia determinada coisa lá. Aí, eu sofri um acidente. Não precisa ser acidente de trabalho, pode ser acidente normal, mas eu trabalho registrado. Aí eu fiquei, depois eu tratei, não tem mais o que fazer, depois que eu tratei tudo, eu fiquei com uma sequela. E por conta dessa sequela, eu não consigo mais fazer aquela função, ou eu tenho que adaptar alguma coisa para fazer aquela função, ou eu tenho que mudar de função dentro da empresa. Você tem direito ao auxílio acidente, que você não é aposentadoria por invalidez, você pode continuar trabalhando, recebendo o seu salário normal, mais o auxílio acidente. E esse aí pesa alguma coisa para a empresa, não? Não pesa nada para a empresa. Quem vai pagar é o INSS, é o salário que você vai ter até aposentar. Se ela teve sequela, comprovou tudo certinho. Sim. Então, ela pode trabalhar em outra área e receber um auxílio por conta da sequela. Exatamente. Então, tem várias possibilidades aí, né? Para a pessoa que tem deficiência, tem o jeito de você fazer uma aposentadoria mais precoce, né? Também, para a pessoa que tem deficiência, ela sofre barreiras que geralmente as outras pessoas não sofrem, né? Então, essa pessoa a gente faz, uma lei de 2013, da época da Dilma, que é a LC 142. Nessa lei, a pessoa tem como se fosse um desconto. Eu vou simplificar muito para falar, não é bem assim que funciona, mas é assim. É como se cada ano que você trabalhasse, valesse por 1 ano e 4 meses, assim, de trabalho, assim. E aí você consegue se aposentar mais cedo do que a população em geral, com menos tempo, às vezes, de contribuição, justamente porque há um reconhecimento por essa lei que
Você enfrentou barreiras que outras pessoas não enfrentaram. Então, tem uma paralisia infantil, tem uma perna mais curta que a outra. Sempre tive que usar um andador, alguma coisa, mas trabalhei. Né? Então, cada ano que você viveu com aquela deficiência é considerado... Abate um pouco no tempo de para aposentar. E no segundo maior procura aqui do INSS, né? Problemas mentais, transtornos mentais, psiquiátricos. Sim, muito comum. Primeiro, imagino já, depressão. Depressão, transtorno de ansiedade, muito transtorno de ansiedade. E né? a faixa etária do pessoal? Varia muito. Tem desde 18 anos até... Tem gente até que não tinha. Por exemplo, eu tenho pessoas até de 70 anos que vão lá para receber auxílio-doença, porque são pessoas que estão trabalhando, mas ainda não têm o tempo de contribuição para aposentar. Mas ela continua trabalhando. Ela vai lá tentar um benefício. Sei lá, eu tive que me afastar 2 meses porque eu tive um quadro de ansiedade da empresa que eu trabalho. Estou com 67 anos. A gente... dependendo do que tiver no atestado médico, de como está o atestado, como ele está escrito, a gente concede o auxílio-doença, né? O antigo auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade temporária. Eu não gosto muito de falar auxílio-doença, porque dá a impressão que... Eu tenho pressão alta, mas eu não tenho incapacidade para o trabalho. Né? Então, assim, a gente tem... Então, inclusive, o foco dos atestados médicos. O ortopedista faz melhor, porque o ortopedista já está acostumado. Mais procurado. Mais procurado, então ele já tem já costuma fazer trabalhos melhores, atestados melhores, né? Mas você vai falar, por que você não consegue trabalhar? Doutor, eu tô com pressão alta, eu tenho diabetes, eu tenho colesterol alto, eu tô com obesa, eu tô isso, eu tô aquilo, né? Aí você trabalha com... Isso varia muito, sabe, Lucinéia? Eu vou colocar extremos bem para ficar fácil. Lembra aquele físico, o Stephen Hawking? Que ele só mexe o olho. Isso. Só mexia o olho e é do físico, brilhante, eu não sei o que e tal. Se ele chegasse lá do INSS e tentar aposentar por invalidez, ele ia ser negado. Porque ele é capaz de trabalhar, por mais que ele seja totalmente... Ai, meu Deus! Entendeu? Olha que difícil! Porque ele tá trabalhando... Ganha muito mais do que ele ganharia se ganhasse benefício do INSS, Mas né? se ele fosse aqui no Brasil, ele não ia aposentar. Não, ele aposentaria por idade normal, né? Ou então conseguiria aposentar mais cedo por ter deficiência. Aí, em vez de ele esperar os 65 anos igual todo mundo, ele conseguiria se aposentar mais cedo. Né? Mas ele trabalha. É vinculado a uma universidade. Ganha super bem. Tudo bem, né? O Marcelo Rubens Paiva. Ele é jornalista da Folha. Era super... talentoso, cheio de sucesso, escritor, roteirista de filme. O livro dele deu origem a um roteiro de filme que ganhou o Oscar. Você vai dizer que essa pessoa é inválida? Né? Como é que você vai... Então, ele não, em tese, ele não conseguiria. Se ele ele nem vai, né? Porque uma vez, muitos anos atrás, eu escutei de uma pessoa assim, que cortaram um benefício de uma pessoa aqui em Gospé, porque ela era cega, uma coisa assim. Ela tinha né? Era cega, né? Deficiência visual. E aí, uma das pessoas que trabalhava no departamento, onde ela recebia o benefício, viu ela em uma festa. Falou, ela tá aqui na festa, né? Porque eu vi ela lá dançando, tudo. Ela não precisa de benefício. Nesse caso... Mas aí, eu imagino assim, sabe? É igual a pessoa com depressão. A pessoa com depressão... Tem aquelas pessoas que ficam ali na cama, bem triste ali, a gente vê essa situação. Sim. E tem a pessoa que está lutando contra a depressão e ela sai, ela ri, ela conversa, ela trabalha. Mas por dentro ela tá morrendo, né? Mas por dentro ela tá ali cheia de medicamento, tá com insônia, palpitação. Sim. Então, como fazer? Como saber? Você que é perito, né? Vocês que trabalham na perícia. Como analisar essa situação? Primeira coisa, uma coisa importante que você lembra. Existem situações mesmo de que a pessoa está recebendo sem precisar. Existe. Injustiça. Não, geralmente não é o INSS. Muitas vezes a pessoa consegue o benefício. Né? A pessoa também conseguiu judicialmente. O INSS é obrigado a pagar. Então, tem várias situações assim. Tem como reverter isso? Tem. Você pode... eu tô vendo uma pessoa que não era para estar trabalhando, que podia estar muito bem trabalhando e tá lá super de boa.
você pode mandar fazer denúncia do 135, o mesmo número do INSS para as outras coisas, você pode ter a ouvidoria do INSS, você pode falar, fulano de tal, assim, esse assado, tá, ele tá tendo condições de trabalhar. E aí, essa pessoa pode ser convocada para uma nova perícia. Aí, ela sendo convocada para perícia, aí nós vamos ver. Porque, realmente, o fato da pessoa estar na festa não quer dizer absolutamente nada. É isso que eu tô falando. Isso não quer dizer um pré-julgamento, né? É um pré-julgamento. Mas a perícia ela vai avaliar outros aspectos, né? Então, uma pessoa... Eu vou colocar um exemplo. A pessoa, às vezes, tem dificuldade... Ela é aposentada porque ela tem, um problema no ombro. Na época, tinha um problema no ombro. Enfim. Aí depois, por algum motivo ou outro, esse problema no ombro foi revertido, essa pessoa está trabalhando com outra coisa. Ou ela está trabalhando com uma coisa que é mais mental do que física, né? E aí ela está trabalhando. Ela não é inválida. Porque é importante ter essa percepção, né? O INSS, ele tende a indenizar, né, a incapacidade para o trabalho, não a doença em si. Então, acontece muito... por exemplo, a pessoa vai lá buscando a aposentadoria por invalidez. Aí você tem que ter muito cuidado, porque quando você fala que é aposentadoria por invalidez, você está dizendo que essa pessoa ela é inválida. Então, se essa pessoa é inválida, aí essa pessoa recebeu um carimbo na testa, sou inválido, não sirvo para nada. Ok, aí você vai ver, a pessoa tem uma empresa, a pessoa emite nota fiscal, ela tem um CNPJ, ela é empresária, ela... Entendeu? Como que ela é inválida? Ou ela dirige... Tá produzindo ainda, né? Ela tá produzindo, ela dirige, tá fazendo Uber. Ela tem fonte de renda, então ela não é inválida. Quando você aposenta uma pessoa por invalidez, você está dizendo que essa pessoa não pode fazer nada. Às vezes algumas pessoas vão lá porque estão cansadas e elas querem aposentadoria por invalidez, ela tá faltando 6 meses para ela aposentar, pelo tempo, por idade, pelo tempo e tal. Você vê, peraí, mas... Porque às vezes você não consegue fazer, você não tem aquela produtividade, mas você consegue ganhar um dinheirinho aqui, fazer um bico aqui, um bico ali e tal. E, de repente, se você aposentar por invalidez, você não pode aparecer trabalhando, porque senão você é passível de ser denunciado na ouvidoria no 135 e perder o benefício. Se você aposenta por idade, não interessa se você quiser continuar trabalhando. Aí você vai aposentar. Por invalidez, corre o risco, então, de ser denunciado. Sim. Se você continuar trabalhando, né, você tá... É incompatível uma pessoa ser aposentada porque ela é inválida. Né, então, esse invalidez, deixar bem claro, não pode produzir nada. A pessoa não pode trabalhar em nada. Se você trabalhar, acontece às vezes para a gente analisar fraude. As pessoas ficam aposentadas por invalidez começam a trabalhar com carteira assinada. Não, aí não tem condição. Não tem. Como assim? Né? Como que ela trabalhou com carteira? Como é que ela registrou a carteira e ela está aposentada por invalidez? Já aconteceu umas duas mas, por erradas, exemplo, mas já aconteceu. Assim, vamos supor um exemplo. A pessoa, ela aposentou porque ela trabalhava numa área ali, tal. Né? Então, naquela área, seria naquele estilo com sequela. Naquela área que ela aposentou, por invalidez, ela não consegue mais emprego naquela área que ela aposentou por invalidez, tá. Mas se ela conseguir um trabalho numa outra área que não seja essa, ela não pode trabalhar. Se ela for aposentada por invalidez, não, mas não aí que tá, mas o erro tá lá atrás. Uma pessoa que não consegue fazer aquilo, mas consegue fazer várias outras coisas. Então ela não é inválida. Entendi. Ela nunca foi inválida. Então ela não vai ser concedido, né, o benefício. De forma geral, o inválido não pode produzir, não pode trabalhar. Não pode trabalhar, porque se ele tá trabalhando, é porque ele não é inválido. Não, é lógico. Né? Então, é básico. Então, às vezes as pessoas ficam... E assim, E a gente, como eu tô falando, eu coloquei um exemplo muito extremo, né, do Stephen Hawking, que é uma pessoa, e do Marcelo Rubens Paiva, que tem uma doença altíssima, mas tinha altíssima produtividade. Vou colocar um outro exemplo. Às vezes a pessoa tem lá uma artrose grave no joelho, ele tem 50 anos, 56 anos, sei lá, 55. Ele só trabalhou na roça a vida inteira. É dessa turma que só estudou até a 2ª, 3ª série primária. É uma pessoa que você não vai conseguir colocar ela... Não tem uma carteira de motorista, essa pessoa não sabe dirigir. Essa pessoa, com 50 anos, mal sabe ler e escrever. Saiu da escola há 50 anos
tem dificuldade. Você não vai colocá-la como vendedor. A pessoa não tem aquela não tem habilidade como. social, aquele traquejo que a pessoa que teve estudo e tal, Sim. ela adquire, né, com o tempo. Essa pessoa vai ser aposentada por invalidez, muitas vezes, dependendo Lógico, do nível de artrose isso. que ela tiver. Ela trabalha rural, o local, né, a geografia do local. Então, se eu moro numa região que é muito montanhosa, eu vou trabalhar com um problema no joelho num lugar que é montanhoso. Então, tudo vocês A analisam. gente tem que analisar várias questões que a gente analisa. Não é se a pessoa tem a doença ou não, né? Porque As o exame deu alterado. né? O exame deu alterado. Mas eu tenho a ressonância, minha ressonância deu hernia de disco. Eu nunca fiz uma ressonância magnética, mas eu tenho certeza que eu com 52 anos, eu tenho hernia de disco. Eu tenho. Eu não preciso saber, eu preciso fazer para saber que eu tenho. Tem várias pessoas que têm, que a gente sabe que tem, mas que estão trabalhando. Que tem, porque assim, tem, em medicina, Luciné, tem muitas coisas que são assim, de cada, sei lá, vou colocar um número aleatório, mas é mais ou menos isso. De cada 10 pessoas que foram fazer uma endoscopia, 9 vai ter gastrite. Uma vai ter dor, vai ter dor pela gastrite, entendeu? Então, também a hernia de disco, passou dos 50 anos, lá, 11 em cada 10 pessoas vão ter hernia de disco e estão lá vivendo suas vidas super bem, sem dor, sem nada. Ô Everton, e nessa parte da perícia para transtornos, problemas mentais, eu queria pegar nessa parte, porque é uma coisa hoje em dia que a gente vê muito, né? Sim. Igual você falou, tem muitos jovens, tem de toda a idade. Como que a perícia é feita? É mais difícil fazer essa perícia? Como que a pessoa vai comprovar, de repente, uma depressão, um transtorno de pânico? Só o laudo do médico vai bastar? Um TDAH que esteja atrapalhando a pessoa? Né? Um TEA? Como é que vai fazer? Então, primeiro a gente não vai analisar se ela está doente, vai analisar se ela está incapacitada do trabalho. Claro que aí a qualidade do atestado médico é muito importante, porque o médico que trata de saúde mental ou psiquiatra, a gente imagina, né, que ele vai ter um tempo maior. Né? Eu, quando atendo paciente de saúde mental no meu consultório clínico, normal, no meu consultório lá, eu atendo de modo 1h30, 2 horas. É uma abordagem. Quando eu tô lá no INSS, eu tenho mais ou menos 20 minutos para fazer uma perícia. Então, assim, eu diria assim que a qualidade do atestado médico conta muito. Né? E assim, a evolução da doença, como a pessoa descreve o que acontece com ela também, porque às vezes a pessoa começa a descrever umas coisas que não tem nada a ver. Você vê que é uma coisa que não bate, não tem uma história ali, né? Não é coerente. A pessoa começa a alegar determinados sintomas psiquiátricos ou psicóticos, alguma coisa assim, que a hora que você vai perguntar, não casa, né? Você vê que às vezes pode ser simulação e tal. Então, assim, a gente consegue ver, mas um bom atestado médico, falando do porquê, o médico, né? que vai ser o principal responsável pelo atestado, né? Pelo comprovar. Sim. Às vezes a pessoa ali na tua frente, não vai ser tanto ela falando, mas o que está escrito, então, no caso. Às vezes as coisas que a pessoa não fala são mais importantes do que quando ela não fala, a maneira dela se portar, dela né, agir, né? E tem, assim, uma questão até para a pessoa, assim, como é que eu posso colocar isso? Eu trato depressão. Faz 20 anos que eu trato depressão. Estou incapacitado de trabalho agora. Eu tomo 20 miligramas de fluoxetina. 20 anos atrás eu tomava 20 miligramas de fluoxetina. O que mudou? Então, tem uma coerência aqui. Mas como? Mas como assim? Que depressão é essa que ela tá te incapacitando? Se a mesma depressão de, sei lá, de 20 anos atrás, usando as mesmas medicações, acontecendo as mesmas coisas na tua vida, o que você tá fazendo para ir atrás, né? Eu tenho uma dor aqui, o que você tá fazendo? É importante levar o atestado do médico, mas se você está indo no psicólogo, leva o atestado do psicólogo. Para fins de perícia, para o ateste médio, só vale de médico e dentista. Então, para a perícia online, é só essas duas. Mas na perícia presencial, principalmente em situações como essa, tem o laudo do psicólogo,
falando que você tá... Olha, tô me esforçando, eu tô mal. Né? A gente espera que a pessoa que tá sofrendo com aquilo, ela tá correndo atrás. Eu fui no médico, aí eu fui no... Aí não deu certo, eu fui no outro médico, tem outro atestado, tem mais de um atestado. Entendi. Eu fui no psicólogo, ele me deu um atestado falando da situação. Aí tem uma coerência do que o médico tá falando com o que o psicólogo tá falando, porque se o médico tá falando que você tá com depressão, o outro tá falando que você tá com uma crise maníaca, peraí, tem alguma coisa aqui que não tá batendo, né? Então, sabe? Então tem que ter... não é tão fácil para as pessoas verem, mas a gente consegue perceber uma dinâmica na vida das pessoas, né? Do que está acontecendo. Às vezes, a maneira como a pessoa se comporta, a maneira do que ela não fala, né? A maneira como... Até a expressão facial mesmo, que ela acaba entregando. Que a gente sabe quando a pessoa está atuando e quando a pessoa está falando... Né? E uma coisa interessante é assim, ó, muito interessante atender um paciente com câncer, né? Ele está muito pericialmente falando, ele está muito tranquilo porque não tem muita polêmica. Você está lá no meio de uma quimioterapia, teu cabelo todo caiu e não sei o que e tal. Tem muita polêmica, né? Não tem. Tô no meio de uma quimioterapia tem tantas sessões para fazer e tal. Tem os laudos, tem o anatomopatológico, tem a biópsia, tem a marca da cirurgia, não tem polêmica. Essa pessoa, você vê que ela não fica tentando te vender a doença. Ela não tem necessidade de vender o diagnóstico para você. Então, isso eu acho que é uma coisa assim. E aí, às vezes a pessoa está doente, mas ela está tão preocupada em vender o diagnóstico para você, que isso acaba depondo conta muitas vezes, né? Claro que a gente vai analisar, muitas vezes eu noto que eu vou dar o benefício, apesar de a pessoa ter floreado, né? Mas eu vi que, de fato, ela tem uma incapacidade, a gente vai fazer isso. Mas eu fico imaginando quão mais difícil é para essa pessoa quando ela faz alguma coisa nesse sentido. E é que eu não posso ficar dando exemplos para qualquer que não foi entregar, né? Muita coisa que a gente vê, né? Mas a pessoa entrega tanto ouro pra gente ali que, assim, aí... Nossa, mas se eu tô com problema, a pessoa negou. Tá, mas... E negou também é assim. Como eu falei, é um padrão do INSS. A gente não faz o que a gente quer, a gente fala o que tá na lei, né? Existem manuais que explicam tempo de quanto tempo normalmente se dá para uma fratura assim assado. Existe uma certa, vamos dizer assim, uma tabela assim, mas para algumas coisas existe uma certa padronização. Ali, né? Existem critérios. Então a gente não faz o que a gente quer, a gente faz mais ou menos, a gente está seguindo, porque a gente também tem que prestar conta da nossa perícia. Né? A gente também tem que prestar conta depois para nossas chefias, né? Porque às vezes tem auditorias, tudo bem, se eu der um benefício para você, eu tenho que justificar. Essa pessoa ela não me traz um atestado médico. Aí aconteceu um dia para mim que simplesmente o atestado médico literalmente falava, a pessoa não tem nada. Só faltou falar assim. Eu não posso... O atestado que a pessoa não tem nada. É que às vezes o médico escreve de um jeito, né? Ou escreve com aquela letra que a pessoa... Mas foi isso que ele escreveu. A pessoa não tem nada. O exame físico da pessoa não tem nada digno de nota. Mas às vezes o paciente encheu tanto saco do médico que ele falou, não, deixa eu fazer um atestado aqui pra você. Então, eu não tenho o que fazer. Eu tô com dó dele, eu vou dar... Eu não tenho como. Jesus, entendeu? Então, mas já aconteceu coisas assim muito... E às vezes eu falo pro paciente. Às vezes eu falo pro paciente, olha... A gente vai tentar, vai ficar difícil, né? Tal. Eu tento orientar quando eu vejo que tem... Não, de fato a pessoa tem alguma coisa, de fato ela tem um problema, mas ela... Às vezes vamos dizer assim que a pessoa não tá madura, assim, sabe? A pessoa vê e eu sinto, aqui tem coisa que exige mesmo, mas ela não me provou, porque a gente depende de papel, né, Lucina? A vida é muito assim, né? E a gente quer cumprir o nosso papel de reconhecer o direito. Existe o direito, a gente está vendo que existe o direito, mas eu não tenho como simplesmente... Se eu venho um atestado que não fala o que a pessoa tem, ou que ele não tem uma coerência, é importante... Às vezes eu gosto de falar para a pessoa, olha, a chance de dar certo é pequena, mas...
Se não der certo, vamos tentar por aqui. E tem o caso de recorrer, fazer nova perícia. Sempre tem. Né? O INSS não fecha tudo as portas, assim, né? Você pode fazer o recurso. Né? A gente pega recurso, o recurso ele não é presencial, né? Então, eu pego também recursos também que eu puxo de uma nuvem de perícias do Brasil inteiro, né? Então, no recurso, o que é importante? Eu não me senti contemplado na perícia, achei que não foi legal, faltou coisa e tal. Mas é importante que você traga um fato novo na hora do recurso. Então, porque eu vou estar à distância. O perito que analisou aquela pessoa, ele analisou presencial. Então, assim, eu preciso de alguma coisa. Então, assim, eu fui do médico, ele não me examinou direito, sei lá, qualquer coisa. A pessoa está alegando isso. Então, primeiro, tem um espaço ali, que é dado um espaço à pessoa para ela fazer as alegações dela, porque que ela acha que ela merece o benefício, apesar de não ter sido reconhecido pelo INSS. É bom que ela escreva. Muito benefício que eu vou pegar de recurso, não tem nada escrito. Eu não sei por que o paciente está recorrendo. Ele não falou nada. Ele não me deu... Vamos colocar assim, simplificando, assim, a gente age um pouco... a gente não é só o carrasco. Às vezes a gente é o advogado, entre aspas, né? Muito entre aspas, porque eu não sou advogado, né? Mas a gente também é o advogado do segurado. Só que se você não traz para mim as provas, eu não consigo te ajudar, né? Entendeu? Então tem as alegações, coloca nas alegações, olha, não, eu acho que por causa disso, eu não estou conseguindo. E aí foca no que você não consegue trabalhar. Eu não estou conseguindo trabalhar, não é porque eu estou com diabetes ou eu estou com pressão alta. Não, eu não consigo trabalhar por causa disso. Pro meu trabalho, eu tenho que fazer isso. Quando eu vou fazer isso, acontece isso. Tá. Explica direitinho. Né? Então eu não posso ficar, sei lá, de um determinado jeito, de uma determinada postura, com determinada frequência, de determinada coisa. Né? Que isso começa a me fazer acontecer isso. Tem essa abertura, né? Tem essa conversa abertura. lá, E aí um novo atestado. E um novo atestado junto. Tem a tua alegação e um novo... tá. Não é que é obrigatório, mas se eu não tenho um novo atestado... E um novo atestado também focando no atestado médico, sempre focando. O médico, quando for fazer o atestado para o paciente, pensa assim, olha, por que ele não consegue trabalhar? Entendi. E aí eu vou escrever por que ele não consegue trabalhar. Isso. Né? E no caso agora das doenças do trabalho, burnout... agora, né, tá vindo aí o NR1, né? Acredito que vai colaborar. Sim. Também tem muitos pedidos, teve um aumento nos últimos anos. É difícil chegar. Eu acho que chega pouco da gente. Eu devo ter atendido em 13 anos, talvez não tenha chegado a 10, assim. Mas você acha que por quê? Eu acredito que tem uma falta de conhecimento do trabalho, né? Da doença pelo próprio paciente, né? E eu acredito que... Às vezes mistura um pouco com uma depressão, burnout, com a depressão. Pode, às vezes tá chegando com outro nome. Né? Porque... Eu acho que muito de ansiedade que tá chegando, você vai ver, é burnout. Né? Então, né? Porque é do trabalho, é o trabalho que tá causando, né? Eu vejo... Uma vez eu atendi uma paciente, uma segurada lá, e ela... sabe que isso acontece com pessoas muito competentes. Com pessoas competentes. Porque é o seguinte, você está acostumado a produzir 10 copos desse aqui. Você tem que produzir 10 copos desse por dia. Aí você é muito eficiente, você produz 18. E aí tem um lá que só produz 2. E muitas vezes o patrão, ele sente que é mais fácil fazer você que está produzindo 18 produzir 20 do que aquele que produz 2 produzir 10. Aí cobra mais. E aí cobra desse aqui. E aí aquele ali sobrecarrega. E esse aqui tá sobrecarregado porque ele não sabe dizer não. Ele não sabe... assim, gente, se a meta é fazer 10, você consegue fazer 18, você falar pro teu chefe, não vou fazer de 20, eu vou continuar fazendo 18, ele não vai te mandar embora. Se for para me mandar embora, vai me mandar embora que faz 2. Né? Mas a pessoa tem essa catastrofização. Eu posso perder meu emprego, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Aí a pessoa fica mais preocupada porque ela tá vendo ela produzindo 18 e o outro tá produzindo 2 ganhando o mesmo salário, ela se sente injustiçada e começa... Vai juntando um monte de coisa. Então, isso vai gerando muito problema. Então são pessoas... As poucas pessoas que eu vi acontecer isso, que aí não estava como burnout, estava como depressão, como ansiedade, né? É porque o burnout hoje é doença do trabalho. E assim, quando eu comento isso com as pessoas,
poucas pessoas sabem o que é o burnout, né? Sim. E aí, quando a gente conversa, né? Igual você tá falando, né? Chega lá como depressão, como ansiedade, transtorno do pânico. Ah, nossa, eu chego no meu trabalho lá, meu chefe chega perto, começa a suar, eu começo a transpirar, né? Então, é o burnout, né? Que é pouco discutido Vamos ver ainda, com essa né? NR1, que é importante. Muita gente, sim, só de... Muitas coisas que acabam não acontecendo de chegar no INSS, a sensação também que me acontece é a seguinte, que a pessoa ela sofreu de repente um assédio naquela empresa e ela resolve o problema mudando de empresa. Então ela acaba não indo para o INSS porque ela meio que resolve o problema dela por outros meios, né? É uma coisa que eu já vi acontecer também. Mas é algo que a gente tem que pensar, porque se a gente está adoecendo os nossos trabalhadores, quer dizer, alguma coisa não está legal, né? Na nossa sociedade mesmo. O que está acontecendo, né, Lucinéia? Ô, Everton, adorei nosso bate-papo. Que bom. Tema muito bom, nossa, muita informação boa. Tenho certeza que os nossos seguidores aqui vão adorar. E muito obrigada mesmo pela sua participação. Tá os microfones aqui, nosso estúdio aqui à disposição. Quando você tiver algum outro tema, quiser conversar, manda um alô lá e vem falar com a gente aqui. E se quiser deixar uma mensagem pro pessoal de casa, vai ser um fica prazer. à vontade. Olha, eu queria então falar para quem quer, o INSS não é exatamente um vilão. Pensar no INSS, pensar no aspecto aposentadoria e pensar no aspecto seguro. E a gente às vezes acha ruim de trabalhar registrado ou pagar o INSS como autônomo, como meio, como facultativo. Porque esse dinheiro indo embora todo dia, não sei o quê. Na hora que faz falta, na hora que você precisa, que eu falei do auxílio, você precisaria de um auxílio acidente, você chegar a ter que se aposentar por invalidez, ou você ter um tempo para você se reorganizar e cuidar da sua saúde enquanto você tem que afastar do trabalho e ter o seu salário, aí a gente vê o quanto faz falta. Tudo que é essencial, a gente não sente falta. É impressionante. A gente só sente falta da água quando acaba a água. O INSS é a mesma coisa. A gente só sente falta do INSS quando a gente precisa e a gente não pagou. Ou então a gente pagou e a gente vê o quanto faz diferença na nossa vida. É isso aí, gente. Obrigado aí, viu? Isso é também um prazer. Obrigada, pessoal. Até mais.